This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Foi, né? Uma cidade grande e uma fazenda isolada. Um encontro misterioso e uma noite inexplicável. O que liga um mendigo que desaparece misteriosamente em São Paulo a uma lamparina que apaga ao som de assobios no interior? Bem-vindo ao Crônicas do Além Retrô, uma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e o Relatos do Além. Só que fazendo a arqueologia sonora nos relatos dos ouvintes. No episódio de hoje, vamos voltar ao tempo para Relatos dos Ouvintes número 24. O Henrico aqui de São Paulo e eu tenho 2 relatos para contar. Um aconteceu comigo e o outro foi com meu avô, por parte de pai. Aconteceu em São Paulo mesmo, foi no ano de 2019. Eu tava no meu 3º ano do médio, e só que eu estudava de noite, né? Tava meio frio. E São Paulo, não dá pra saber muito bem, porque São Paulo sempre tá frio. Pode ser o verão que for, de noite tá frio e garoando. Mas era um dia assim, bem frio. Eu acho que tava uns 18 a 16 graus mais ou menos. E eu tava bem agasalhado assim, tinha tido minha aula e tava voltando pra casa. Como de rotina, peguei o metrô e eu vim assim, sabe que o momento da volta é o momento que a gente quer mais ficar em paz, né? A gente quer ficar tranquilo, não quer ficar conversando com ninguém. Então é um momento assim que a gente precisa ter, sabe, como se fosse uma solidão. E eu tava no meu momento ali, ouvindo minhas músicas, não sei se eu tava mandando mensagem pra alguém no celular, muito provável. Mas eu tava ali, no metrô, no meu descanso, né? Torcendo pra chegar em casa logo, porque tava frio, próximo do final de semana, uma quinta. Eu tava sentindo, até isso, eu tava sentindo uma bondade, assim, sabe? Tava pensando muito em como eu poderia ajudar alguma pessoa. E aí eu comecei a pensar, mentalizar que eu tinha R$100 na minha carteira. Geralmente eu não ando muito com nota, assim, né? Mas nessa época eu até andava, porque eu precisava recarregar meu bilhete direto, né? Então eu colocava, sei lá, uns R$50 no bilhete e durava o mês inteiro. E eu tinha esses 100 na carteira. E eu tava pensando, nossa, acho que não precisava usar esse dinheiro. Acho que alguma outra pessoa tem mais necessidade do que eu. Mas eu fiquei pensando nisso, como eu poderia ajudar alguém. E fiquei pensando nesses R$100. E, enfim, cheguei no meu destino. Só que eu tenho que pegar um ônibus também, né? Porque, assim, eu até poderia subir andando na minha rua, mas é perigoso de noite aqui em São Paulo, né? Então eu peguei um ônibus, por sinal, praticamente vazio, né? Não totalmente, mas quase. E, enfim, o trajeto inteiro eu fui pensando também nessa situação, como eu poderia ajudar alguém e de qual maneira. Até que eu cheguei no meu ponto, né? Desci do ônibus e fui andando sozinho. Só que aqui onde eu moro, tem 2 opções, né, pra chegar na minha rua. Ou eu atravesso uma rua, ando reto e lá na frente atravesso outra pra chegar na minha rua, né, que é na direita. Ou eu atravesso essa primeira rua, já viro à direita e lá na frente eu só pego a minha própria rua e já desço ela. Então tinha essas 2 opções, né. Só que a primeira opção, ela é um pouco mais demorada. Só que eu uso mais ela porque de noite, como eu disse, é perigoso. E essa primeira opção
geralmente de noite tem um restaurante que fica aberto. Então é mais tranquilo passar ali, é movimentado, né? E se acontecer alguma coisa com você, tem gente ali pra te ajudar. Só que a segunda é mais rápida, porém é tudo escuro, né? Então, nesse dia em específico, tava muito frio e aí eu queria chegar rápido em casa. E aí eu decidi usar o segundo caminho, que é o escuro e sem ninguém. E aí eu fui andando, e naquele frio, garoa na cara, assim. E aí, quando eu fui, tipo, virar na esquerda, que é a minha rua, eu ouvi um barulho de lixo, sabe? De latinha caindo no chão, alguém revirando o saco de lixo. E quando eu olhei, tinha um mendigo. Ele tava... Eu acho que ele deveria ter uns 40 anos, não sei. Eu não consegui prestar muita atenção. Mas ele tava ali, recolhendo alguma latinha, eu acho, porque tem como conseguir dinheiro com isso, né? E, assim, quando eu vi ele, eu não me assustei nem nada, foi bem tranquilo. Acho que normalmente me assustaria, não por ser um mendigo nem nada assim, mas é porque você sozinho de noite numa rua, escuta um barulho do seu lado assim, você se assusta, né? Mas não, eu vi ele, achei, não tive nenhuma reação assim de susto nem nada. E tudo bem, atravessei a rua, comecei a descer, né? Atravessei pra outra calçada. Só que nesse período que eu tava atravessando a rua, foi como se tivesse congelado o tempo, sabe? Eu fiquei mentalizando, né? Tipo, nossa, tá muito frio. Esse cara aqui, essa hora. E se eu tô agasalhado, imagina. E tô com frio, imagina ele que não tá. E fiquei pensando, e aí veio na minha cabeça R$ 100. E aí quando eu pisei na outra calçada, eu parei assim, né? Parei de andar. Aí eu fiquei, meu, é o que eu tava pensando. R$ 100 é pra ele. E daí, assim, eu fiquei pensando também, será que minha mãe vai ficar brava, né? Pô, dá R$ 100 assim pra um estranho. Mas eu nem, tipo, eu cogitei não dar. Voltei, dei meia volta, né? Voltei pra outra calçada. Só que ele não tava lá. Aí eu pensei, ele deve ter ido ou pra direita ou pra esquerda. Independente do caminho que ele escolheu, eu vou ver ele, porque, como eu disse, a rua é bem larga, né? Não tem como não ver. Passa muito carro ali, então a rua tem que ser bem larga. E só você e uma outra pessoa na rua você consegue enxergar muito bem. Por mais que seja escuro tudo, tem como ver sim. E aí eu voltei, ele não tava na calçada que eu tinha visto ele. E quando eu saí nessa outra rua, essa rua larga, olhei pra direita, não tinha ninguém. Olhei pra esquerda, muito menos, não tinha ninguém. Aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, o que aconteceu? Tentei procurar ele, fiquei acho que uns 30 segundos olhando pros lados ali. E assim, por mais que ele tenha corrido, não tem como, assim, não tinha onde ele se esconder, sabe? Eu teria visto ele. Por mais que ele estivesse longe, assim, eu teria visto. E não aconteceu isso. Aí eu resolvi voltar pra casa, né? Aí quando eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe sobre. Aí ela falou assim, pode ter sido algum anjo ou alguma provação, assim, sabe? Algum teste pra você... Pra testar a sua bondade, né? E foi isso. Eu acreditei. Eu entendi que muito provável que seja isso. Porque eu nunca mais eu vi esse cara por aqui. E... Assim, todas as noites que eu voltei sozinho, nunca mais vi ele. E eu moro aqui há anos, então não necessariamente só de noite eu veria, né? De manhã também. Mas esse foi meu primeiro relato. Bom, primeiro, por que que eu não encontrei o Henrique para me dar esse 100 conto? Poderia, né? Eu não acho que seja anjo também, sei lá. Pode até ter sido um anjo, mas eu acredito que de anjo não tem nada. Mas aí, levando para o lado um pouco mais, né, mais cético da história, tem uma. Não sei se você já ouviu falar, Luciano, em prontidão perceptiva. Ainda não. Não, então, ele é um conceito que descreve como nossas expectativas, crenças e emoções influenciam, a maneira como a gente percebe o ambiente ao nosso redor.
É, resumindo, quando a gente está mentalmente preparado ou predisposto para perceber algo específico, a gente aumenta a nossa sensibilidade, né, a sensibilidade dos nossos sentidos e começa a notar com mais facilidade estímulos que em outras situações talvez passariam despercebidos. Então, ele saiu de casa, ele saiu, né, foi para a rua predisposto a ajudar alguém. Então, quando você já vai com essa intenção, parece que tudo ao seu redor culmina para que isso aconteça, né? Eu iria um pouco para essa linha. Não sei você. É. Não, eu não sabia dessa nomenclatura, mas também olho por esse lado de você estar disposto a algum determinado assunto ou algo assim, e se a pessoa eventualmente tem dessa predisposição a algum lado espiritual vinculado, as duas coisas podem ter acontecido ao mesmo tempo, né. E, assim, eu confesso que é um episódio, é um relato, perdão, que ele, no começo, me pareceu até que iria para um sentido do sete além, quando ele fala de caminho, né, então, ele podia ter escolhido um e foi por outro, enfim. Ah, mas também imagino essa possibilidade de que ele tenha realmente encontrado uma figura que teria colocado ele à prova daquilo que ele vinha mentalmente exercitando desde que estava retornando à noite para casa, né. Então, acho que tem esse aspecto da soma das 2 coisas também podendo acontecer. E o Henrico aqui tem mais um relato para trazer para nós, não é isso? Exato. Então vamos lá. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. O segundo relato foi com o meu avô paterno. Ele morava em Guarantã, é uma cidade do interior de São Paulo. Morava ele, meus tios, meu pai, né, a minha avó. Enfim, eles moravam numa fazenda e meu pai sempre acordava cedo, porque meu pai e meus tios, né, para ajudar no plantio ali do café, que era muito forte na região. E, enfim, eles viviam praticamente disso. E aí teve um dia que meu avô, ele chamou meus tios pra ajudar ele em alguma coisa numa cabana que tem... É mais pro meio do mato, assim, sabe? Tem algum nome específico, mas eu não sei. E ele chamou meus tios, tudo, meu pai, tipo, vem me ajudar, né? Porque a mãe tem que acordar cedo, tem que estar tudo pronto. Só que eles não estavam muito afim. E daí ficou nessa, vai, não vai, vai, não vai. Ele se estressou e fez sozinho. Então, eu acho que deveria ser umas 9 e pouco da noite. Ele indo pra essa cabana, né? Sozinho. E na época não tinha lanterna, não tinha celular, né? Eles usavam lamparina, né? A lamparina é chave nessa história. E ele foi com essa lamparina até o local. Eu imagino que devia estar um breu total, né? Porque se com uma lanterna já é escuro, imagina uma lamparina, né? Que é um foguinho aceso ali dentro. Enfim, ele chegou nessa cabana, entrou nela, trancou a porta, né? Colocou a lamparina sobre a mesa e começou a organizar o que ele tinha que fazer ali.
Ele passou um bom tempo fazendo o que ele tinha que fazer, até porque ele ia dormir ali, né? Então, meus tios, meu pai, só ia ver ele no dia seguinte, né? Quando eu fosse trabalhar. Eles iam meio que se encontrar ali no local e, enfim. E aí ele começou a ouvir um assovio bem de longe, bem longe. E daí ele achou estranho, né? Achou que alguém tava pregando alguma peça nele. Algum dos filhos tava chegando, sei lá, tipo, mudou de ideia, quis ir ajudar o pai. E ele ficou tranquilo. Só que aí, na segunda vez que ele ouviu o assovio, um pouco menos longe, mas ainda longe, a lamparina se apagou. E aí, ele ficou no escuro, foi lá, acendeu de novo, beleza. Eu acredito, eu não me lembro bem, mas eu acredito que tenha se passado alguns minutos assim, e ele ouviu de novo o assovio, agora um pouco mais perto, mas ainda assim longe. E daí a lamparina apagou. Aí ele já ficou um pouco assim, né, assustado, mas eu acho que na hora ele não, assim, não entendeu que o assovio tava apagando, alguma coisa assim. Ele só achou que, não sei, algum defeito. Um defeito da lamparina. E acendeu de novo. E daí sempre que ele ouvia o assovio, eu não sei de quando em quantos minutos acontecia isso, mas assim, não era muito longo, apagava a lamparina. Até que chegou uma hora que tava bem perto da casa. E ele escutou um assovio bem perto da casa e apagou. E aí, ele já tava tão zangado que ele falou, quer saber? Não vou acender de novo, vou ficar nessa. Pronto. Ele deixou apagado, ficou no escuro, sabe? Fazendo uma espécie de birra, assim, tentando superar o medo. E ficou um tempo tudo quieto. Ele não ouviu nenhum assovio. Até que ele começou a ouvir o assovio se afastar. E aí foi afastando, afastando. Daí ele ligou a lamparina e nunca mais apagou nesse dia. Ele acredita, quando ele contou pro meu pai, pros meus tios, ele acredita que tenha sido o Saci Pererê. Como eu disse, ele mora no interior de São Paulo, né? Morava no interior de São Paulo, que ele já é falecido. Mas lá isso é muito forte, essas histórias e tudo. Então ele acredita que tenha sido isso. E algumas pessoas dizem que o Saci, ele realmente, ele assovia e prega peças nas pessoas, né? E apagar a lamparina seria uma peça que ele estaria pregando no meu avô. Mas dizem que quando ele assovia de longe, quando você escuta assovio longe, é porque ele tá perto. E quando você escuta assovio de perto, é porque ele já tá longe. Eu não sei qual que é a real. Não sei como as pessoas entendem, né? Sobre o Saci. Mas eu acredito que tenha sido alguma coisa. Pode até não ter sido o Saci, mas eu acredito que pode ter sido alguma coisa do além que foi mexer com meu avô aquele dia e pregar uma peça nele. Aproveitou que ele tava sozinho e tudo. E dizem que no interior essas coisas acontecem com mais facilidade, né? Então eu acredito que possa ter sido real. Por mais que meu pai tenha me contado quando era um pouco mais novo, né? Mas esses foram os dois relatos. A vida dele tá muito tranquila. Vamos pregar uma peça nesse velho. Né? É bem coisa de saci mesmo, né? O saci é o bicho, é um ser, sei lá, que ele é brincalhão mesmo, né? Parece bem coisa de saci. Essa coisa do perto e longe eu não sabia, mas bem se Também vê não. que a noção de distância dele é bem diferente da realidade, né? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que é um relato interessante, e ainda mais quando mexe com folclore, né? Que são as nossas crenças, né? Tem a ver com a nossa cultura e com tudo que é passado de uma geração para outra de forma oral e não escrita, que eu super valorizo, vocês sabem disso. É, mas eu achei interessante, assim, se os sacis existem, eu acho que bem pode ser um saci, ainda bem que não foi a Cuca, né? Ou podia vir todo mundo, né? O sítio do Aí, Pica-Pau Amarelo inteiro. é isso que eu ia falar, exatamente.
Então, né, eu gosto dessas histórias do folclore também, e eu faço algumas observações aqui. O Saci, ele é essa figura folclórica que está ligada a pregar peças, né, a arte, tanto que aqui no sul falam quando uma criança apronta muito, ela é muito sacizenta, né, então não tem o porquê não fazer essa correlação. Mas eu também, sei que o Saci é uma figura que também representa a proteção das matas, né. E quando, é relatado ali que isso acontece num casebre mais ao meio, mais afastado, mais dentro do mato, e que o avô dele tinha uma lamparina, né, que é uma lanterna movida a querosene ou algum outro tipo de combustível. O que que eu imaginei também associando a proteção da natureza com a lamparina? É porque talvez no meio do mato, num casebre que provavelmente tivesse algum telhado de palha, alguma coisa assim, se ocorresse algum acidente com aquela lamparina, poderia pegar fogo no casebre e, consequentemente, no entorno, que é o mato, que é a casa do Saci. Então também tem essa questão do pregar a peça, mas tem esse outro lado que eu imagino que ele, como uma figura protetora da natureza, estou falando do Saci, que ele tivesse ali tentando até prevenir algum acidente, por isso da insistência de apagar aquela lamparina naquele lugar, né. E assim, eu acho também curioso quando ele relata que o avô ali começou a ficar muito, zangado, né. Eu imagino que para os mais, idosos, para os mais antigos, vamos chamar assim, eles também tinham uma característica de quase que um enfrentamento, né. "Não, eu estou com medo, mas eu não posso mostrar que eu estou com medo. Mas tá bom, já que tem que ficar apagado, eu vou ficar zangado, mas com ele apagado, para evitar qualquer problema". Mas eu fico imaginando também a sensação, né. Vamos tentar fazer o exercício de nos colocarmos no lugar do avô, sozinho, no meio do mato. Se uma lamparina era necessária, porque era um breu total mesmo. E aí tudo se apaga e você começa a ouvir sons, estranhos, É. é assustador, né. Ainda mais pra uma pessoa, às vezes, que já tem em si toda essa crença, no folclore. Imagina quais são as milhares de possibilidades que passam na cabeça ou passaram na cabeça daquele avô, né. Então, vou dizer que dos 2 relatos, esse é o que, eu acho que mais dá possibilidade de entender, né, quer dizer, a figura folclórica me parece que seja sim o Saci por conta do assobio, mas o entender se aquilo era uma traquinagem do Saci ou se era até um Uma pedido de: proteção. "Olha, maneira aí, né, você, né, toma cuidado", de repente ele estava mexendo com muita coisa dentro do casebre, movimentando coisas para lá e para cá, vai que derruba a lamparina e pega fogo em tudo. Aí não só seria ruim para o próprio avô dele, que não teria vivido para contar essa história, quanto para o próprio Saci, que estaria fazendo com que a sua mata, casa, não fosse protegida, né. Eu não tinha pensado nisso também, mas é real. É real, mas eu gostei também bastante do segundo relato. Pelo jeito, o Henrique é cheio das histórias, né? É, o Henrique precisa mandar mais relatos, esse já é bastante antigo. E bom, para os que estão nos ouvindo pelo Spotify, todas as quintas nós publicamos um novo Crônicas do Além, nessa temporada de, relatos, antigos. E no YouTube, todas as quintas também, agora mudamos o dia, todas as quintas também, esse áudio vai com o vídeo para a plataforma YouTube. Então, aos que estão assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.